Graças a Deus, pessoal, vamos começar aqui o programa Superação. Tá conosco aqui o Dr. João Paulo. Dá um alô pra rapaziada aqui. Milton Carvalho, como sempre. É mesmo, a gente tá de cruzeiro. Não. Então vamos que vamos, bicho. Eita, vai. As perguntas que você mandou no WhatsApp para ser repetida na hora, A gente vai conversando depois aqui, ó. Tem algumas perguntas aqui. beleza. Estamos no ar com o programa Superação para abençoar a sua vida. Louvado seja Deus! Que bênção! Que coisa maravilhosa nós estarmos aqui na presença do Senhor, nessas companhias tão abençoadas. Milton Carvalho, fala, Milton! E aí, pastor, paz do Senhor também para todos que estão ligadinhos aqui no programa Superação É isso aí, da Igreja Batista Missão Ágape. tamo junto. É a segunda igreja do meu coração, né? É claro, eu sou metodista, mas eu não posso deixar de falar do pastor Israel. O pastor Israel é um pastor nota 1000 na hora do meu coração, com certeza. Poxa vida, vou pegar uma Coca-Cola para você ali embaixo depois, viu? Glória a Deus. Aqui com o nosso amigo Dr. João Paulo. Graça e paz, querido. Graça e paz, boa noite a todos. Feliz de estar aqui com vocês. É sempre um prazer estar na presença do meu pastor e na presença do nosso amigo aqui, Milton. Eita glória, meus queridos irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. E nós já vamos, com bastante alegria, ouvir Lua Freitas com o pastor Lucas. Deus te ama muito. Pastor, a pergunta era do menino achei. Pô, fiquei revirando tudo para depois achar. Por que a Bíblia foi escrita por diversas pessoas? Ela está aí no gabinete pastoral para o senhor responder. Tá bom. Show. O Wilson está com coronavírus, sei lá. Tá esquisito. Esse cara comenta muito, é o melhor comentarista que eu tenho. O Pedrinho foi do Vasco, tá? Nossa, ele é muito bom comentarista. Você gosta disso? Eu não lembro de ouvir esse Pedrinho. Pô, ele vai no Sport TV. Jogar, ele jogava, né? Bom jogador Pedrinho. Ele impressionou muito, né? Caraca, olha que maneiro, né? Como o cara fez de fósforo. Rapaz, você tem só. Olha que lindo. Eu vou começar a fazer um curso agora. Vou fazer de Photoshop. Ah, isso é bom, viu? Vou fazer outro, sabe por quê? Porque futuramente eu vou mexer com... Corel Draw. Eu vou mexer com redes sociais. Futuro. Ah, é boa. Futuro é redes sociais, essas coisas assim, entendeu? É que até assim, quando dá um texto, isso é consumidor e tal, de acordo com as perguntas ali mesmo. Não tem segredo não, aquilo ali, desde a parte bíblica, pode fazer comentário possível tranquilamente. Tranquilo, eu vou conduzindo, não tem errado não, tá? Aqui, aí tá falando assim, ó. Em 24 horas teve mais 204 mortos. Só que na verdade não morreram hoje 204 pessoas. Teve muito teste que estão saindo agora, que foi pessoas que já morreram, mas está lá o teste lá, entendeu? A Globo acabou de... Não, todo lá, na área política, a Globo acabou. É, rapaz, esse negócio que virou vírus político, né? A questão da mídia partidária
vou com um jornalista. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, tá? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Nada que você for falar, eu trago pra cá, tá? Ó, só tem um lugar que dá pra pegar tudo, tá? Aqui, ó. O ângulo ali? Aqui, ó. Tem que só subir mais ele, assim, aqui o pessoal da geração conectada tá botando aqui, ó. E aí, pessoal, graça e paz, vamos melhorar o ângulo aqui. Vê se não vai. Chega mais pra perto aqui do microfone. Aqui, ó. Ajeitando aqui pros últimos. Às vezes você dá uma baixadinha, se precisar ver. Só ver que eu fico me encostando Você assim. grava por aqui, né? É porque aqui a câmera é melhor, mas dá pra ver. Deixa eu ver. Peraí, tem que melhorar. Vamos mudar o ângulo aqui, né, pessoal? Personas. Isso, pronto, Milton. Vamos baixar mais um. O Milton tá me ensinando aqui a mexer com ângulo de câmera, tá vendo? O cara é polivalente. Vou baixar mais um. Aí? Sim? Que dogão. Ó, você tá na frente dele aí, por isso. Agora sim. Show de bola. Senta lá pra ver se ficou bom. Não, tá tranquilo. Eu só vou começar com o pessoal aqui rapidinho enquanto isso. Graça e paz, pessoal. Nosso irmão Alisson, Joyce, Miriam, Beatriz. Que bom vocês estarem aqui. O Carlos, o Matheus. Tamo ligado, que bênção. O Júlio, o Milton. Aqui mandando abraço pro Milton aqui, o Matheus Breves. Obrigado, pessoal. R$1.000. Que bênção ter vocês aqui, Matheus, Milton, Caetano, Romero, Carlos, tô ligado, meu amigo. Que bom, sejam todos bem-vindos. Meu primo Franklin, Paula lá do Rio de Janeiro, seja muito bem-vindo, Paula. Graziélia Diveste, Deus abençoe. Silvio Baganha, Deus abençoe, meu querido. Marcelo, Deus abençoe. Nilmara, sejam todos e todas muito bem-vindas, bem-vindos. Nos ajude compartilhando, curtindo, nos ajude em nome de Jesus. Agora, Deus, a câmera parece estar meio. O jogo era 3 Aí, melhorou. Deus abençoe. Entendeu? A sorte vai ser a entrada da Amazon, que vai acabar suprindo alguma coisa, entendeu? É loucura. Seu investimento, educação, um bem que não tem preço. INATEC, Instituto Alfa de Teologia e Tecnologia e Capacitação, um novo conceito em aprendizado. Chamar para Tintas é a melhor opção para lidar tanto na linha imobiliária. Por aqui eu vejo quem é que está nos acompanhando, fica muito mais fácil. Trabalhamos com tinta coral. Vai, aqui eu vou na grosso marcar o alcoólico dos anões. Por que, Milton? Minha mão tá viciada. Quando eu passo álcool, ela fica até tremedeira. Graça e paz, evangelista Moreira Conto, um dia com você aqui conosco. Patrícia também chegando, Deus abençoe. Voltamos! Estamos de volta. Estamos de volta com o programa Superação para abençoar a sua vida. Um ósculo santo para todo o povo do Facebook que nos acompanha. Só chegando a gente abençoada aqui. Vou falar rapidamente igual o narrador de futebol. Joyce, Franklin, Graziele, Alisson, Patrícia, evangelista Roberto Muriá, Marise Souza e companhia limitada conosco no programa Superação para abençoar a sua vida até às 22 horas. Aqui hoje comigo, Dr. João Paulo Demarque, que vai estar discorrendo sobre um tema muito abençoado. Qual o nome? Fala o nome, o termo técnico do tema, doutor João Paulo. É o direito de arrependimento. Direito de arrependimento, nós vamos estar analisando tudo isso à luz da palavra do seu direito de arrependimento. E vamos que vamos, chama o gabinete pastoral. Gabinete Pastoral. Dúvidas para quê? É hora de esclarecer. Graça e paz, pastor. Pastor, eu sou o Maciel, moro na Esplanada. Queria te fazer uma pergunta. O porquê que a Bíblia foi escrita por várias pessoas? Esse é o Du Marciel, nosso amigo Dudu Corte. Esteve aqui dando testemunho semana passada, impactante. Du que passou parte da sua vida sendo humilhado, foi aplaudido de pé, até mesmo por pessoas que fazem parte da sua profissão, doutor.
o juiz aplaudiu ele de pé por quanto processo, como ele se portou. Foi muito bacana o testemunho dele, vocês podem procurar aí no Facebook na semana passada. Bem, respondendo a pergunta, queridos, a Bíblia ela é um livro espiritual, tendo em vista que o fato dela ser escrita por várias pessoas ao longo dos anos demonstra essa realidade, porque em torno de 1500 anos, por mais de 40 autores diferentes, a Bíblia ela foi escrita, trazendo com clareza a sua conotação espiritual. Então, queridos, quando nós vemos que os teólogos, os especialistas dizem que a Bíblia foi escrita por várias pessoas, ou quando você lê os livros de seus respectivos autores, fica claro que Deus, ao longo da história da humanidade, ele deixou a sua marca em cada geração. Então é por isso que a Bíblia é escrita por várias pessoas. Há também um outro motivo, para que todos os contextos possíveis possam entender a linguagem bíblica. Dá um exemplo clássico. Vamos pensar agora aqui nos 4 primeiros livros do Novo Testamento. Nós temos ali Mateus, Marcos, João e Lucas, que são chamados de evangelhos. Em especial, Marcos, Mateus e Lucas são os evangelhos sinóticos, que falam para públicos diferentes, assim bem como João. No caso, Mateus fala para os judeus, no caso, Lucas, ele especificamente fala para os gregos, e o nosso querido Marcos, ele fala para os romanos, e João, ele traz um apanhado geral. Ou seja, ninguém fica de fora da linguagem bíblica. Então, por isso que o contexto com vários autores é importante, porque nós atingimos todas as culturas. Que Deus te abençoe, Maciel. Um grande abraço. Participe do programa Superação, ligando 3462 7455 ou pelo zap 98702 1883. Programa Superação. Priscila Alcântara e Whindersson Nunes, Girassol. Vamos ver quem está com a gente aqui. Pessoal, sejam todos bem-vindos. No próximo bloco, tá? Depois do comercial. Show de bola. Aí as perguntas, aqui. E aí, pessoal, compartilhe, nos ajude, graça e paz, diz aqui a nossa irmã Bianca, que Deus abençoe, lá de Teresópolis, também o nosso irmão Laurecia, Elizabeth, Deus abençoe, que bom tê-los aqui, em nome de Jesus, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, em nome de Jesus. Esse ano, rapaz, vai ficar esquisito, é julho, não tem festa do milho. Coisas. Não vai ter mesmo, não, viu? Não esse negócio não é. Ah, é verdade. Interessante que o seu pastor já viu falar que também não teria mesmo, né? Eu até acho que ele foi bem pessoal por causa disso. É mesmo. Aí, vem outro ano, já dá pra pensar em fazer. Fala a verdade. Mas eu vou ver com ele de fazer chamar com ele na igreja. Chamar com ele de pertinho. Muita coisa que eu disse para ela, às vezes escondida para 1h30, 2 horas da tarde. Só que sexta-feira, domingo, acordei 3h30 da tarde, pastor. Nossa Deus. Na hora que a gente foi fazer o almoço, já estava na hora de ir para a igreja. Segunda-feira ir para a igreja. Meu pai é complicado, né? Só vou dar um susto, não é possível dar errado alguma coisa. Puta vida. Voltamos com o programa Superação e nós teremos um momento muito importante, melhor dizendo, que será a nossa entrevista com o especialista, com o doutor João Paulo Demarque.
Estamos comercial, tá? apresentando Superação com o pastor Ismael de Souza. Jamar Paratintas é a melhor opção para pintar tanto na linha imobiliária e automotiva. Fazemos na hora sua tinta personalizada. Trabalhamos com tinta coral, hidronorte e outras. Pensou em pintar? Pensou em Jamar Paratintas. Pensou em melhores preços? Pensou em Jamar Paratintas. Praça Augusto Perácio 5, na entrada da ponte de Porto Novo. 24 2272 2394 ou 98808 9207. Jamar Paratintas, deixando sua vida mais colorida. Conheça Além do Gesso, uma empresa séria e comprometida que oferece qualidade em todos os serviços oferecidos. Aqui você encontra revestimento em gesso 3D, revestimento cimentício para área externa, forros em drywall com decoração para iluminação, divisórias em drywall, nichos em drywall, planejados em drywall, forros, diversos serviços prestados, sempre com pontualidade e responsabilidade. Preços acessíveis e excelentes formas de pagamento. Faça um orçamento. Rua 24 de março, 514, Jardim Paraíso. Telefone 32 98848 8515. Fale com Rondinelli. Além do Gesso. Superação. Pensou em banho escolar para as viagens? Frank Van é a solução. Conforto, segurança, bom atendimento, motorista treinado e capacitado. Venha fazer seu orçamento conosco. Temos ar-condicionado, TV, DVD, bancos reclináveis e internet. Pontualidade, respeito e seriedade. Maiores informações 32 98844 4626. Frank Viagens e Eventos. O melhor para você. Inatec, Instituto Alfa de Teologia, Tecnologia e Capacitação, um novo conceito em aprendizado. Serviços prestados, consultoria em educação especial e pedagogia, cursos de teologia, fundamental e avançado, cursos lives de educação especial e inclusiva, informática e secretariado, auxiliar administrativo. Mas vocês estão trabalhando normal, né? Informática, preço acessível. Adiantando o processo. Secundários e à distância. Telefone 32 Mas aí vai adiantando o processo. 505. Consulte nossos valores, faça seu investimento. Educação, um bem que não tem preço. Inatec, Instituto Alfa de Teologia e Tecnologia. Daqui a pouco, pessoal, uma palavra abençoada no coração de vocês, amém? A outra cortou o telefone da minha esposa, estava cobrando a outra pessoa, sendo que o telefone não é de Já uma entrevista com um especialista. Lembrando rapidamente, queridos, na nossa igreja nós teremos o nosso desafio da carta de Paulo aos Filipenses durante 4 dias. Um momento de oração, um momento de devoção, um momento de jejum, que você vai estar meditando nessa carta, que é considerada a carta da alegria. Paulo tinha uma afinidade muito grande com os filipenses e sempre os motivava a buscar a alegria, a paz de Deus, a se esvaziarem de si mesmo, citando o que Jesus ele fez por nós. Então eu convido você a estar participando desse desafio para o seu crescimento espiritual. Eu acredito que muitos estão com tempo, até mesmo quando você diz eu não tenho tempo. Tire um tempo para você meditar na palavra do Senhor, porque a Bíblia ela nos ensina que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça para as demais coisas serem acrescentadas. Chama o gabinete pastoral, Milton. Opa! Bola fora, entrevista com o especialista. Gabinete pastoral já foi lá atrás com o nosso irmão Du. Mas vamos que vamos. Mais uma vez, Dr. João Paulo, graça e paz, boa noite. Boa noite, graça e paz. Que bom tê-lo aqui conosco. Eu gostaria de estar citando um texto bíblico para a nossa meditação e a nossa edificação. Nós iremos falar aqui sobre direito, sobre a justiça de Deus, iremos falar sobre muitas coisas que são relacionadas a o que Deus nos instrui na sua palavra. Porque a Bíblia, para o cristão, ela é a lei de Deus, levando em consideração que existe especificamente a lei que foi instituída para o povo de Deus no campo jurídico e também no campo espiritual. Mas o que eu quero falar para vocês hoje é um texto muito conhecido. Abra comigo aí a tua Bíblia, você que porventura trouxe ou você tem, em Êxodo, no capítulo de número 20. Vamos ler alguns versículos dos 10 mandamentos, que diz assim:
a partir do versículo de número 2. Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus, e eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. E aí Deus começa a falar para o seu povo: não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens nenhuma de coisa que há semelhante no céu ou embaixo da terra, ou nas águas, ou debaixo da terra. Não se ajoelhe diante desses ídolos e nem os adore, pois eu sou o Senhor Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam e os seus bisnetos também. Porém sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem os meus mandamentos. Abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Não use meu nome sem respeito, que ele merece, pois eu sou o Senhor Deus de vocês. Castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Guarda o sábado, que é um dia santo, faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o 7º dia da semana é o dia de descanso dedicado a mim, o Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seus filhos, nem suas filhas, nem seus escravos, nem suas escravas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias eu, Senhor, fiz o céu, a terra e o mar, e tudo que há neles. Mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, Senhor, abençoei o sábado e separei para ser um dia santo. Respeite seu pai e sua mãe. No 13 diz: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso contra ninguém, não cobice a casa de outro homem, dentre outras coisas mais. Nós paramos aqui no versículo de número 17. Então Deus, ele deixa muito claro diretrizes de conduta, tanto moral quanto espiritual e, por que não dizer, social. Mas nós sabemos que as punições à luz da Bíblia, elas eram muito severas, né? E a lei bíblica, ela era uma lei que abrangia todos os campos existenciais do povo de Deus. Porém, muitas vezes, nós, quando somos defraudados, podemos obviamente recorrer também à lei bíblica, mas acima de todas as coisas, nós temos no nosso país a Constituição Federal também, que é acompanhada por outras leis que chegam até nós para que nós venhamos a cumprir e também ter os nossos direitos resguardados. Baseado nisso, o que nós queremos falar nessa noite? Quando você é defraudado no seu direito, qual é a sua postura como cristão? Qual é a sua postura como cidadão? Quem recorrer, o que fazer, quando fazer e por que fazer? Obviamente que são muitas perguntas e eu sei que o tempo é curto, mas vamos tentar, na medida do possível, até responder algumas perguntas que foram feitas. E especificamente falando, para ficar mais fácil e nortearmos a nossa conversa, nós estaremos falando de direito. Fala para nós, doutor. Direito de arrependimento. Direito de arrependimento. Então, doutor, só para a gente trazer para o nosso lado aqui, que é o lado bíblico, o cristão, ele pode recorrer à justiça, mesmo quando Paulo fala que nós devemos resolver as questões entre nós. Na sua opinião, trazendo para a sua opinião pessoal, o que o senhor acha em relação a isso? Na minha opinião pessoal, um pouco também abarcada por um princípio, não só um princípio, né, mas um ditame jurídico, é que antes de recorrer à justiça, nós devemos buscar resolver as coisas amigavelmente. Até mesmo é uma recomendação do STJ que antes de você ingressar com um processo na justiça, voltado ao tema que estamos falando hoje, tratando de defesa do consumidor, nós devemos buscar administrativamente resolver a questão. Ou seja, através de um protocolo na ouvidoria dessa empresa, através da intervenção do PROCON. Então nós precisamos antes esgotar os meios administrativos, podemos dizer entre aspas, um meio amigável, para depois buscar a via judicial. Da mesma forma, no âmbito cristão, entendo eu, né, que antes de apelarmos a uma autoridade superior, seja o nosso pastor, seja um líder, antes de levarmos a questão até ele, procurar resolvermos essa demanda pessoalmente com aquele que causou o problema ou aquilo que está nos demandando no momento. Interessantíssimo. Olha que orientação bacana. Então, esgote todas as possibilidades antes de levar a sua questão para um campo jurídico ou até mesmo administrativo. Achei muito legal essa observação. Falando especificamente do que nós vamos tratar aqui, doutor, o que é basicamente esse tema que nós vamos estar discorrendo aqui
nessa noite, fale o termo técnico que eu gosto de ouvir, né, da sua boca. É o direito de arrependimento à luz do Código de Defesa do Consumidor. É uma disposição expressa contida no CDC que garante ao consumidor o direito de se arrepender ou até mesmo de promover a devolução de um produto ou um serviço adquirido por meio virtual. Ou seja, contido no artigo 49 do CDC, parafraseando com o que está lá, é o direito de exercer a devolução ou de se arrepender, entregar um produto ou desistir de um contrato dentro de um prazo específico de 7 dias após o recebimento desse produto ou aderência desse serviço, de que esse serviço não tendo sido contratado ou o produto não tendo sido adquirido por um estabelecimento físico. Ou seja, em palavras simples, as compras realizadas através da internet, serviços contratados através de telefone. E é interessante que essa disposição ela tem muito a ver também com a satisfação do consumidor. Não é apenas um vício, como a gente diz no direito, um defeito no produto. Às vezes o produto ou o serviço foi instalado de forma correta, o produto também vem funcionando perfeitamente, porém se não atingir as expectativas que você tinha sobre ele, dentro desse prazo de 7 dias de recebimento do produto, ou no caso de instalação ou de aquisição do serviço, você pode manifestar esse desejo de desistência, de devolução. Uma pergunta que me ocorreu aqui agora, não querendo te pegar de surpresa não, mas eu acredito que o senhor vai poder me orientar. Vamos pensar aqui, se eu comprar um produto, um exemplo, eu contratei um serviço de telefonia, ou enfim, de qualquer outro segmento, né? Estou falando telefonia, mas pode ser qualquer outro segmento, de prestação de serviço. E aquele produto, ele passa a ter uma promoção. Exemplo, aí ele baixaram o preço. E eu como já estou com um preço mais alto, eu posso requisitar que o meu preço também venha cair? E eles podem alegar, por exemplo, não, mas o seu plano era o antigo, então eu só tenho compromisso com esse que pegou a promoção de preço lá embaixo. O senhor pode me falar alguma coisa sobre isso? A parte importante dessa pergunta sua é nós percebermos aquilo que foi contratado, aquilo que foi estabelecido através do contrato. Eu falo que não só defendendo o consumidor, mas também como orientação para os fornecedores, os fabricantes, que no direito a gente trabalha muito com a questão contratual. O que ficou estabelecido até mesmo no contrato verbal, que seja por telefone, o que ficou estabelecido no contrato por escrito. Existe normalmente, alguns tipos de serviço, existe um prazo de carência para desistência. Mas, em específico, na pergunta que o senhor fez, se não há essa carência, você pode a qualquer tempo desistir. A dica a orientação que eu dou é, caso a pessoa não esteja conseguindo fazer essa migração, que a gente diz, talvez uma oferta nova seja mais benéfica do que a oferta anterior contratada, você pode desistir do seu plano, talvez do seu serviço, caso não exista esse tempo de carência, e pode estar fazendo adesão a esse novo plano. É uma questão um pouco estratégica, porque as empresas, elas vedam, até mesmo pelo atendente, né, o treinamento que o atendente recebe, ou a política da empresa, desse bloqueio da migração. Você não pode fazer essa migração direta de um plano antigo para esse plano novo, mas você pode a qualquer tempo desistir do seu contrato, caso não haja a carência, ou caso já tenha sido esgotada essa carência, e aderir ao seu novo plano. Muito bom, gostei da sua explicação, doutor João Paulo. Mas eu tenho que cumprir aqui um papel importante, que é de fazer você ganhar um pontinho em casa. Sua esposa está pedindo para mandar um abração aqui para sua mãe, seus irmãos que estão ouvindo lá em Volta Grande, povo de Volta Grande ligadinho no programa Superação. Manda esse abraço. Eu já aproveito aqui, né? Mando um abração para todos vocês de Volta Grande, em especial. Fala os nomes para nós aí, por gentileza. Minha sogra Aparecida, meu sogro José Jorge, desculpa que é um pouquinho
enrolado para falar. E todos os meus cunhados, Ana Vitória, a menorzinha, José, Maria da Glória, Sara, Manuela e Tadeu. E obviamente para sua esposa, Sueli. E a minha esposa linda, Sueli, te amo muito, Sueli. Esquece para ver, pô. Marise, um grande beijo, meu amor. Deus te abençoe. Que bom que você está conosco. Não posso esquecer, tem vezes que a gente esquece, dá problema. Mas voltemos aqui para o nosso tema, que é importante. Doutor, eu posso soltar algumas perguntas de alguns irmãos? Perguntas assim que eu achei pontuais. O Milton vai estar soltando a primeira pergunta aqui e vocês fiquem ligadinhos, que de repente pode ser a sua dúvida também. Boa noite, meu nome é Arlison, eu sou da Igreja Batista Ágape. E a minha pergunta é o seguinte: se eu comprar um carro, eu sou obrigado a pagar os juros abusivos? Essa pergunta do nosso irmão, ela estende um pouco na resposta, porque popularmente houve uma generalização do que seria os juros abusivos. Só que para a justiça nós não temos em específico, até foi superada a legislação em que firmava uma taxa de juros anual, e por alguns entendimentos disseminados pelos tribunais e pela Corte Superior. Mas o que nós tiramos como parâmetro, é interessante que na contratação, todo ano sai uma tabela que a gente fala do Banco Central, que é juros médios contratuais para aquisição de veículos, imóveis, determinado tipo de bens. O interessante é a pessoa analisar a época da contratação do financiamento, qual era a taxa de juros estipulada pelo Bacen naquela época. Então, a primeira análise que a gente deve fazer do contrato para saber se ele contém o juro abusivo ou não é esse reflexo com a taxa estipulada pelo Bacen e a taxa que foi colocada no contrato. Lembrando que o contrato, a gente diz no direito que o contrato ele faz lei entre as partes. Então, se a pessoa ela assume a responsabilidade, até levando para o âmbito espiritual aqui, se ela contratou já aquele serviço de financiamento sabendo daquela taxa de juros, ela seria até um pouco, não aqui atribuindo isso ao irmão, né? Seria até um pouco imoral a gente tentar se esquivar dessa responsabilidade alegando uma abusividade de qualquer forma. Eu digo isso porque as pessoas tentam hoje, ou se sentem lesadas nessa questão contratual, especificamente em financiamento de imóveis, veículos, financiamentos a longo prazo. E às vezes esses contratos não se enquadram na categoria de juros abusivos. Mas voltando, parâmetro, taxa anual ou mensal de juros do Bacen estabelecida para aquele ano, tá? E tem também o entendimento da Corte Superior que a taxa do seu contrato, para ela tá se aproximando dos juros abusivos, ela precisa estar chegando a 50%, precisa ultrapassar, em média, 50% da taxa estipulada pelo Bacen. Como eu disse, que é um tema um pouco complexo para a gente trabalhar, mas eu deixo sempre a orientação: procure um profissional da sua confiança, procure pessoas que têm especialização nessa área para fazer uma análise do seu contrato. Não saia, às vezes, alegando que você foi vítima de um juros abusivo, mas procure saber sempre o cálculo aritmético, realmente a matemática contida dentro do seu contrato. Muito bom. Doutor, ótimo esclarecimento, que informação muito, muito bem colocada. Só atualizando aqui, rapidamente, queridos, aqui dados que vêm da Central de Informações sobre o Coronavírus do Facebook. A China autoriza ensaios clínicos de 2 vacinas para o coronavírus. 80 milhões de norte-americanos receberão pagamentos de auxílio emergencial essa semana, um número extraordinário. A Índia prorroga o maior confinamento do mundo até 3 de maio. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, aprova alívio imediato da dívida para
25 países. Poxa, que legal, que bom, né? Uma medida internacional bem interessante. Mas voltando aqui para as perguntas, doutor João Paulo, eu vou soltar mais uma pergunta rapidamente, depois a gente retoma a parte da especificidade, pode ser? Pode ser. Solta aí, Milton Carvalho. Tem alguma pergunta, Milton? Meu nome é Marise, eu sou professora e sou da Igreja Missão Batista Ágape. Eu gostaria de saber com quanto tempo de antecedência a gente pode cancelar uma compra na loja física. Minha esposa, responde, varão, por favor. Ficou um pouco obscura a pergunta, mas eu vou tentar trabalhar de uma forma bem completiva. Tratando dessa questão de direito de arrependimento, ou seria da desistência, o Código de Defesa do Consumidor é bem específico em dizer que esse direito ele garante as compras realizadas fora dos estabelecimentos comerciais, ou seja, fora das lojas físicas, né? Então, o empresário, o comércio, o fornecedor, ele não tem a obrigação legal, tá, de aceitar a devolução desse produto que foi adquirido no seu estabelecimento comercial. Então fica até a dica aí, essa orientação, para caso você vai realizar uma compra diretamente no estabelecimento, é muito importante você verificar todas as informações sobre o produto, todas as informações, taxas sobre o serviço, porque se for contratado através do estabelecimento físico, a loja física da empresa, não é possível, não existe amparo legal para esse direito de arrependimento. Nós temos aqui, como na cidade de Além Paraíba, uma cortesia do comércio local. Algumas lojas, elas até estipulam, que pode ser estipulado, pode ser convencionado. Ah, então é uma cortesia. É uma cortesia. O comércio local, quando ele estipula esse prazo para troca da mercadoria ou devolução, isso é uma cortesia, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele ampara o consumidor nesse direito de devolução, de arrependimento para as compras feitas especificamente fora do estabelecimento comercial. Internet, telefone, e-mail, as contratações que não foram feitas de forma física. Então, respondendo a pergunta aí da esposa do pastor, da Marise, o prazo não existe. O prazo legal, o prazo normativo para o estabelecimento físico, segundo o Código de Defesa do Consumidor, não existe. É uma cortesia local, convencionado através dos comércios, às vezes associação comercial, lojista do mesmo ramo, em que estipulam, convencionam essa cortesia dessa devolução. Olha que coisa interessante. Então não existe essa coisa, eu comprei, aí quando chega, não vou devolver. Não sei, lógico, né, que haja um defeito, alguma coisa nesse sentido. Mas encomendou, o trato vai chegar em 3 dias na sua casa o produto. Então eu não posso simplesmente chegar na loja e cancelar. Seria isso? Não, daí, se a gente for entrar nesse mérito, nós vamos levar em consideração o não cumprimento do contrato, porque a estipulação de um prazo para entrega do produto, ela é um contrato. E caso não seja cumprida, aí você pode manifestar a desistência. É diferente da pessoa chegar, comprar uma roupa. Pessoalmente, se você chegar numa loja, for comprar uma roupa, tiver contato direto com essa roupa, verificar todas as especificações, o empresário... Chego em casa e quero desistir, não posso desistir. Não posso desistir. Aquele vício que não é aparente, quando você não percebe ali no momento e quando chega em casa se depara com ele. E o que seria esse vício oculto? Esse vício oculto pode ser uma falha na costura, então pode ser no produto. Um erro, um vício, um defeito. Agora, defeito no produto. Agora, eu, por exemplo, comprei um tênis para dar de presente para o pastor Isnael. Opa! E comprei o número errado. E dei para ele. Ele pode trocar? Se o seu tênis, falando até mesmo sobre o tema dessa noite, artigo 49 do CDC,
o direito de arrependimento ligado a essa satisfação que eu estou falando, ele ampara as compras feitas fora do estabelecimento físico. Respondendo a sua pergunta, se você comprou esse tênis na internet e entregou para ele, é importante até respeitar esse prazo dos 7 dias do recebimento do produto. E dentro de 7 dias, você entregou ele esse tênis, ele viu que não serviu, você pode sim exercer. Mas na loja física não. Na loja física não. Volto a dizer, não existe amparo legal, apenas convencional ou cortês, aquela cortesia de você realizar a troca, a não ser que a loja já deixou expressamente para os consumidores essa estipulação de prazo para troca. A partir do momento que ela deixa um aviso pendurado ou é avisado por algum de seus funcionários, ela tem a obrigação legal de cumprir. Se ficou estipulado, existe a obrigação legal de cumprir. Agora, se ela não colocou nada, ela não é obrigada a fazer a troca. Se não existe aviso nesse sentido, ela não, por lei, ela não é obrigada a fazer a troca se o número foi errado. Somente se há algum defeito na mercadoria. Eu quero até fazer um adendo aqui, e um elogio, na verdade. Fiquei espantado agora. Eu pensei que podia trocar. Não é assim, não, acabou na toca, não. Eu quero até fazer um elogio a uma comerciante aqui do Porto, não vou falar porque a gente vai fazer propaganda, mas fica aqui o meu elogio, de repente ela vai saber. Eu passei e vi uma camisa, inclusive, do Flamengo, exposta, lá de fora, com um preço. Estava bem abaixo, eu falei, uai, tá muito, né, pela qualidade, está um preço bem abaixo. Quando eu cheguei, ela constatou que o preço estava errado, mas estava lá o valor abaixo. Um exemplo, a camisa é 80, a camisa estava a 20, um exemplo. Aí quando eu adentrei para a loja, falei, poxa, eu quero aquela camisa lá fora porque ela está com preço legal, eu vou levar. A camisa até bonita. Ela falou assim, olha, eu achei muito legal isso. Ela falou assim, o preço na verdade está errado, mas eu não farei restrição nenhuma se você quiser levar no preço que está estipulado lá, que é o seu direito. Eu achei muito legal essa atitude dela. Né? Porque ela poderia, não está errado, não é isso não, mas ela fez questão, falou, me explicou, fez questão de me explicar a situação. Eu sei que eu poderia levar, tá certo, doutor? Tá certo, é o direito de informação, né? Eu sei que eu poderia levar, mas eu achei tão legal a atitude dela, então não levaria, até mesmo por uma questão de ser cristão. Mas eu achei tão bacana a atitude dela, porque ela fez questão de me explicar, e não, tipo assim, na maior naturalidade, na maior educação, né? Até queria que eu levasse, mas eu falei, não, deixa para levar no preço normal, quando a pessoa vier comprar, não tenho condição de comprar nesse valor, mas Deus abençoe, obrigado pela atitude. O fornecedor do produto, o comerciante, a partir do momento que ele estampa a informação, ele tem o dever de cumprir com esta. E isso é exigível do consumidor. O consumidor pode exigir sim, a partir do momento que ficou estampado, informado, determinado preço, determinada qualidade, é passível de exigência. Agora, doutor, eu vou fazer uma outra pergunta. Tem uma coisa que me deixa me tira da presença do Senhor. É quando você vai nos mercados e lá no mercado não tem um preço. É obrigado em todos os produtos ser comunicados os preços, e se porém, quando não há o preço naquele produto, o mais próximo é o que vale aquele preço? Tem alguma coisa nesse sentido? Eu sempre falo que no direito a gente deve olhar os dois lados. Existe um pouco de misticismo, podemos assim dizer, dentro da população, daquela questão, não tem preço, eu posso levar de graça, e não funciona bem dessa forma. Vou te dar um exemplo. Eu tô com um álcool em gel aqui na bancada e ele está sem preço. Do lado dele tem uma garrafa de água. Na garrafa de água tem preço, mas o álcool em gel não tem preço. Do outro lado tem uma garrafa de água tônica com preço, e só ele está sem preço. No caso, o estabelecimento estaria errado, porque ele teria que ter o preço. Sim, o estabelecimento nessa forma, ele está errado, faltando com o dever de informação. Agora, o valor desse álcool seria o valor próximo à mercadoria que está ele? Porque uma vez eu vendo o Celso Russomano
que eu gosto muito, Celso Russomano, que foi ele até que fez grande parte do Código do Consumidor. Ele foi num lugar e ele tinha um produto, né, uma empresa que vende televisão, essas coisas, e determinado produto não tinha o valor. E aí a mulher chegou, falou lá que tinha a lei número tal que ela queria pagar por aquele valor. E aí o Celso Russomano foi lá no local, tudo, e a loja teve que vender. Isso existe mesmo? Como que é a questão disso? É um tema bem complexo, mas até pela hora eu vou responder sua pergunta num outro dia, para a gente tratar do tema, é bem extensivo. Mas como eu disse, hoje, no tempo atual, existem alguns comércios que não têm o preço estampado na prateleira. Porém, existem máquinas onde os preços podem ser consultados e existem os vendedores à disposição. Então, às vezes, aquela falta do produto, a falta do preço estampado na prateleira, ela é suprida de alguma forma. Diferentemente de quando a pessoa não tem forma nenhuma de pesquisar ou não tem acesso nenhum à informação desse preço. Então, no momento que às vezes a televisão está ali, não tem esse preço, mas você tem um vendedor do lado, à sua disposição, para consulta, a gente deve ponderar essa falta dessa informação. A gente fala no direito, a gente tem que sopesar, a gente tem que ponderar entre um ponto e outro. O preço não está estampado, mas ao lado da televisão você tem um vendedor ali para consulta pessoal, até mesmo para te atender de uma forma melhor do que apenas um preço estampado na prateleira. Então isso deve ser analisado com muito cuidado. Por isso que eu falei que é um tema mais extensivo, que ficaria um pouco apertado para a gente tratar hoje. Então é isso aí, doutor. Muito obrigado pela sua participação. Fala comigo. Tem mais uma pergunta. Tem mais uma pergunta. Rapidamente, mais uma pergunta. Doutor João Paulo, meu nome é Gleidson, sou pastor da Igreja Brasil para Cristo, aqui no Goiabal. Eu tenho uma dúvida a respeito de garantia de produtos comprados na internet. O produto chega em casa bem, no caso intacto, e no ato do primeiro uso da montagem, o cliente ele quebra esse item e exige a garantia legal do produto. Ele tem esse direito? Vamos lá. O Código de Defesa do Consumidor, ele especifica, ele faz uma classificação entre alguns tipos de produtos. Os produtos duráveis e os produtos não duráveis. Então é bem específica cada situação. Primeiro devemos analisar o tipo de produto. Produto não durável. O produto não durável, segundo o Código de Defesa do Consumidor, ele tem uma garantia legal expressa de 30 dias, garantindo o consumidor de qualquer defeito, de qualquer vício. Já os produtos duráveis, você tem uma garantia de 90 dias. Isso é importante a gente falar, que na compra através da internet, nós precisamos analisar todo o anúncio de um produto, porque nós temos uma garantia do fornecedor. Essa garantia que eu acabei de dizer aqui é uma garantia que ela é expressa, que é uma garantia obrigatória do fornecedor cumprir. Já nós temos também a garantia do fabricante. Então precisa analisar, chegou com defeito no mesmo dia, como foi dito aqui pelo nosso irmão pastor Gleidson, existindo esse vício sendo constatado no mesmo dia, você tem o amparo legal de um produto não durável, de realizar ou a troca, né, como a gente diz. Quais são as opções? O fornecedor, ele deve reparar esse defeito. Não sendo reparado o defeito no prazo de 30 dias, você pode exigir a restituição do valor pago, ou então fazer o abatimento para adquirir uma mercadoria de qualidade superior. Muito bacana. Bem, vamos para um momento de superação, doutor João Paulo. Agradeço. E vamos para o momento da palavra de Deus. Supere as suas dificuldades se agarrando em Jesus.
Programa Superação. Momento Superação. A direção para a sua vida. Olá, meu amado irmão, minha amada irmã. Momento Superação para abençoar a sua vida. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 14, que diz assim: vocês não sabem como será a vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por um tempo e logo depois desaparece. Queridos, nós vemos aqui Tiago nos trazendo uma recomendação importantíssima sobre a nossa condição existencial. Quantas vezes nós nos julgamos melhores que os outros? Quantas vezes nós fazemos planos, estabelecemos nossas metas pessoais, sem levar em consideração aqueles que estão à nossa volta, ou até mesmo a vontade de Deus? Mas Tiago ele deixa muito claro que nós somos como uma neblina que aparece, mas com muita rapidez, ao aquecer do sol, ela esvainece. Nós entendemos muitas vezes, irmãos, que nos momentos de dificuldade nós temos as nossas demandas, os nossos desejos, as nossas vontades. E muitas vezes, quando não atendidas, nós tentamos usar as pessoas, nós ficamos com raiva, nós anulamos as pessoas da nossa vida, bloqueamos no WhatsApp, no Facebook, falamos mal, denegrimos, e muitas vezes no afã de tentarmos demonstrar que de alguma maneira nós somos melhores. Porém, a palavra do Senhor nos instrui algo muito importante: nós não somos nada. E biblicamente falando, e até biologicamente falando, nós de uma certa maneira, nós teremos uma possibilidade de passar dessa existência para outra. Um dia nós vamos morrer. E para o nosso corpo físico o local é o mesmo. E para o espírito nem sempre é o mesmo. Todavia, nós precisamos estar em paz com o nosso irmão, com os nossos amigos, com os nossos familiares, entendendo que nós não somos melhores que ninguém, para que de fato nós possamos viver eternamente com Cristo. Porque no céu não há muros, no céu não há divisão, no céu não há disputas, no céu não há aquele que é melhor ou aquele que é pior. O céu é o lugar onde viveremos em plena comunhão com Jesus por toda a eternidade. E se não tivermos comunhão aqui na terra, como viveremos a eterna comunhão nos céus? Então que nós venhamos entender: você não é melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém. E a Bíblia até nos instrui que nós devemos considerar uns aos outros melhores do que nós mesmos. Por isso fica aqui a nossa recomendação: que venhamos aprender de Jesus, que Ele é manso e humilde de coração. Vamos orar? Você está ouvindo o programa Superação da Igreja Batista Ágape. Eterno Deus, nós te agradecemos por sua bondade, por seu amor, e pedimos que, acima de todas as coisas, o Senhor venha nos dar humildade, a tua graça, a tua bondade, que é melhor do que a vida. Muitas pessoas de repente estão aqui, ó Deus, com seus corações contristados por uma desavença, por julgarem que foram, ó Deus, quem sabe, até mesmo injustiçados. Mas, Pai, nós queremos utilizar aqui a tua graça, não o teu juízo, porque nós somos todos iguais perante ao Senhor. E nós abençoamos a cada vida, declaramos salvação, declaramos o teu poder, declaramos a tua unção. E nós, ó Pai, em nome de Jesus, declaramos a sua paz sobre cada lar. E que esse vírus, esse mal que tem assolado a nossa sociedade, de fato, ó Deus, nos torne mais humildes e reconhecedor da nossa dependência do Senhor. Que Deus te abençoe, querido. A graça e a paz. Doutor João Paulo, despeça do pessoal, meu amigo. Graça e a paz a todos. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Milton Carvalho. Valeu, galera. Até a próxima terça-feira. Programa Superação, fim da um ósculo santo para você. Preterivelmente às 22 horas. Obrigado, pessoal do Facebook. Fica aqui um ósculo santo para vocês. Deus abençoe, tá? Muito obrigado por ter ficado conosco aí até esse momento. Esse negócio de quebrar tênis e poder trocar, não sabia não. Tá sabendo agora, né, irmão? Quer ver, ó? Eu achava é porque agora o mercado, a gente tem pouco tempo, mercado, por exemplo. Eu fico indignado quando eu vou em qualquer mercado e tá lá, você vai comprar uma batata.
mas sabe como os mercados conseguiram. Gente, muito obrigado, tá? Tá aqui o debate continua com os dois aqui, ó. Glória a Deus aqui, ó. Muito obrigado para vocês aí, todo o pessoal do Facebook. Deus abençoe. Tá? Muito obrigado, meu, de coração. Foi muito bom estar com vocês aqui. Vou despedir do pessoal que chegou depois, que eu não falei nada. Nossa irmã Luciana, a nossa irmã Aparecida, Deus abençoe. O Franklin, também. O meu amigão Luiz, Deus abençoe, Luiz. O Edelson, Deus abençoe. Que bom que vocês estiveram aqui. Compartilhe, curta, nos ajude, porque com certeza esse tema é muito importante. Qualquer dúvida, mande para nós que nós vamos repassar para o doutor João Paulo. Aquele rapaz lá, abençoado, Milton, orientando o Milton aí. Deu uma consulta jurídica de graça. A Casas Bahia, ela tem N vendedores espalhados dentro da loja. É uma questão de suprimento, porque se você for entrar na justiça para falar assim, eu queria levar esse produto, não tinha preço, mas você consegue suprir. Eu dei o exemplo da... Deus abençoe, tá? Muito obrigado a todos e todas. Mostra o santo no coração.